Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra, sabedoria. Sabedoria de acordo com a Bíblia. E como exemplo vou citar o personagem da Bíblia chamado Salomão. Certa vez Deus aparece para Salomão e diz assim para ele: pede o que queres e eu te darei. Essa história de Salomão, do rei Salomão, está no livro de 1 Reis, de 1 a 11, e 2 Crônicas, de 1 a 9. E Salomão pediu sabedoria para Deus. E isso agradou muito a Deus. Então Deus disse assim para ele: eu lhe darei sabedoria e conhecimento. E lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Mas Deus havia dito na Torá, no livro da lei, no livro da instrução, que é os 5 que correspondem aos primeiros 5 livros da Bíblia, várias condições de obediência. Deus tinha dito para Salomão, lá em Deuteronômio 17, por exemplo, Deus disse assim: ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Está lá no livro de Deuteronômio, repetição de leis. E também nos mandamentos, não se prostrarás diante de outros deuses, não adorarás outros deuses, só a mim prestarás culto. E o Senhor tinha dado toda essa orientação. Mas Salomão, ele foi além. Ele não teve apenas, vamos dizer, umas 18 esposas, como seu pai Davi teve, mas ele teve 1000 mulheres. E aconteceu o que Deus tinha dito. No final da vida de Salomão, na sua velhice, elas desviaram, induziram Salomão a adorar outros deuses. Ah, gente, como isso é triste. Ele mesmo relata lá em Provérbios. Leia o livro de Provérbios, leia Eclesiastes, que também é atribuído a Salomão. Leia Cântico dos Cânticos. Salomão foi o homem mais sábio que existiu durante toda a história da Bíblia, citado que foi o homem mais sábio. Então, gente, a gente precisa, se a gente pedir sabedoria a Deus, que Deus diz, pede. Deus não diz para Salomão, pede que eu te darei. O Senhor também diz, aquele que quiser sabedoria, peça. Está escrito lá no livro de Tiago. E a sabedoria genuína, essa que produz transformação em nossa vida, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial e sincera. Salomão, gente, ele tinha tudo para ser o homem mais feliz da sua vida. E lá no livro de Eclesiastes, ele mesmo chegou à conclusão: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, de tudo aquilo que o homem desejar, ele também vai pagar um preço alto, de acordo com as suas escolhas. Quando Deus deu sabedoria a ele, foi para justamente ele discernir o certo do errado, para que ele tivesse as escolhas certas. Mas ele não resistiu ao amor, amou tantas mulheres que colocou elas em primeiro lugar. E Salomão era amado por Deus. No livro de Neemias está dizendo, por causa desses casamentos com as mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses, que Deus já tinha advertido desde o princípio, elas conseguiram fazer com que Salomão desviasse do caminho do Senhor. Não sabemos como foi o finalzinho mesmo, se houve arrependimento, mas o reino foi tirado. Deus, por amor a Davi, por amor de Jerusalém, como Deus escolheu, ele só tirou quando ele morreu e deixou uma tribo para o filho dele, que inclusive foi pior do que o pai. E as outras tribos ele deu para um servo de Salomão. Veja, gente, o que acontece para aquele que desobedece. E o Jesus diz assim: ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele darás culto. Está escrito lá nos evangelhos. É isso, gente. A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Que nós possamos pedir essa sabedoria a Deus e discernimento para fazer nossas escolhas de modo que agrade a Deus. Porque aquele que ama a Deus faz a sua vontade. Aquele que ama a Deus se submete à sua vontade. Aquele que ama a Deus só presta culto e adora ao único Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.